Sou a professora Josnelma, professora de História da primeira série. Nós vamos hoje falar sobre democracia ateniense. Mas antes de falarmos sobre democracia ateniense, é necessário nós relembrarmos aquilo que nós assistimos na aula passada. Na aula passada nós vimos a atuação de um grande político de Atenas, legislador e também jurista, Solon. Solon, ele adotou várias medidas em Atenas e dentre essas medidas ele cancelou dívidas, ele aboliu a escravidão por dívida e também ele instituiu o voto censitário. Além disso, Solon também, durante esse período, durante a fase em que ele governava em Atenas, Solon legislava em Atenas, Solon também ele criou duas grandes instituições políticas. Dentre essas instituições, nós temos a Bulé e a Eclésia. A Bulé, na realidade, ela era formada na época por 400 cidadãos. E essa Bulé também ela tinha a função de criar os projetos de leis que seriam aprovados também durante esse período pela Eclésia. A Eclésia ela era composta por todos os cidadãos de Atenas. Nesse contexto, cidadão, para ser cidadão, tinha que ser maior de 30 anos. Além disso, é necessário nós relembrarmos que Solon ele adotou essas medidas, adotou essas medidas em Atenas, visando a diminuição das tensões sociais que se avolumavam na época em Atenas. Ele não consegue, de fato, que essas tensões elas sejam diminuídas e isso vai abrir caminho para a implantação de tiranias. E aí nós vamos ver que a tirania ela é implantada e os governos tiranos eram governos ilegítimos, governos que eles tinham apoio popular, o apoio dos pobres, governava para os pobres, mas não respeitavam as leis e além de não respeitarem as leis, esses governantes também, que eram tiranos, eles também usavam de extrema violência para com os seus adversários. Relembrando de tudo isso, nós vamos, de fato, para a nossa aula sobre democracia em Atenas, e aí nós vamos destacar a atuação de dois grandes políticos durante essa fase democrática de Atenas. Para alguns, Solon é considerado um precursor ou fundador da democracia em Atenas. Mais uma vez, haja vista que ele cria essas duas grandes instituições, que era a Bulé, que fazia as propostas de lei, e a Eclésia, que aprovava as leis durante esse período, durante essa fase da história de Atenas. Então, quais eram esses dois grandes políticos, que, de fato, eles consolidaram a democracia? Nós temos Clístenes e nós vamos também falar sobre Péricles. Nós sabemos que a palavra democracia significa poder do povo. E democracia, ela é grega, a Grécia é considerada Atenas o berço da democracia. E nós vamos ver, como eu mencionei anteriormente, que Clístenes, por volta de 508, alguns historiadores apontam, 510 a.C., ele dividiu Atenas em 10 tribos. Cada tribo era composta por cidadãos. Essas tribos, na realidade, elas eram formadas por diferentes cidadãos que tinham diferentes condições sociais e também eles eram de diferentes regiões de Atenas. Outro destaque que é necessário nós relembrarmos durante esse período do governo de Clístenes é que ele institui o ostracismo. O ostracismo, na realidade, era um mecanismo político, um artifício político pelo qual pessoas que eram consideradas indesejáveis, pessoas que não respeitavam a ordem democrática, ou seja, pessoas que feriam a democracia, eles eram banidos de Atenas, eles eram exilados. O exílio se dava num prazo de 10 anos, o exílio, os direitos políticos, eles eram, se ele era cidadão, ele era, na realidade, retirado, esses direitos políticos temporariamente,
E durante essa fase nós vamos ver que alguns políticos ou alguns outros que não eram políticos, eles terminaram sendo expulsos de Atenas. Aí nós temos o caso de Tucídides e nós temos o caso de Temístocles. Eles eram grandes generais que participaram da Guerra do Peloponeso e eles terminaram sendo ostracizados. Na realidade, os cidadãos, eles também se reuniam, para você entender de fato o ostracismo, eles se reuniam anualmente, eles escolhiam quem iria ser ostracizado. Eles faziam uma eleição escrevendo o nome da pessoa em pedaços de cerâmicas. E esses pedaços de cerâmicas, elas eram chamadas de ostracon. Daí vem a expressão ostracismo. Aí você me pergunta, mas professora, quais são os critérios para uma pessoa ser ostracizada em Atenas? Vou te colocar alguns. A tentativa de implantar tiranias, ou seja, o ostracismo, na realidade, era uma forma de manter a democracia em Atenas. E aí nós temos também outros critérios, ou pender para a tirania, ou seja, tentativa de implantar governos tiranos ou tender para a tirania, que foi o caso, por exemplo, como eu já mencionei, de Tucídides e de Temístocles. No caso de Tucídides, ele foi anistiado e ele retorna para Atenas e termina, na realidade, readquirindo, reavendo os seus direitos políticos. Nós temos o caso também de um escultor chamado de Fídias. Fídias, ele foi também, durante essa fase, ostracizado, né, para fora de Atenas, porque ele desviou parte do ouro que seria utilizado para a construção de obras em Atenas. E nós temos o filósofo Sócrates. Sócrates não aceitou o exílio e ele terminou sendo condenado à morte por cicuta. E nós sabemos, você sabe, que Sócrates, na realidade, ele foi condenado à morte por corrupção. Era chamado de corrupção moral, que era outro critério que poderia alguém ser ostracizado em Atenas, e o outro era o desvio de verbas públicas, como foi o caso de Fídias. E aí, mais uma vez, Sócrates foi condenado pelo ostracismo, mas a ser ostracizado em Atenas, mas Sócrates terminou preferindo a condenação à morte por corromper a juventude de Atenas. Essa era a acusação, mas na realidade foi justamente por causa da filosofia de Sócrates. Nós temos dois principais órgãos de atuação democrática, de mecanismos para a democracia em Atenas. Nós temos a Bulé. A Bulé, na realidade, ela era composta por cidadãos que eram eleitos anualmente através de um sorteio. Esses cidadãos, eles não podiam ser eleitos mais de 2 vezes durante a sua vida. E aí a Bulé continua com as mesmas prerrogativas, ou seja, criava as leis, e essas leis elas eram aprovadas pela eclésia. A eclésia é a Assembleia do Povo. Essa eclésia ela era formada por todos os cidadãos maiores de 18 anos, não se esqueçam disso, que eram, obviamente, homens livres, filhos de pais atenienses que tinham nascido em Atenas. Ou seja, eu tiro daí, retiro mulheres, escravos e estrangeiros. Não se esqueçam que a eclésia, ela aprovava as leis. A Bulé, ela fazia as propostas de leis. A Bulé é formada por 500 membros, 500 cidadãos, e a eclésia é formada por todos os homens maiores de 18 anos. É bom que eu ressalte para você que na época Atenas tinha 400 mil pessoas. Dessas 400 mil pessoas, cerca de 10 mil a 12 mil pessoas eram consideradas de fato cidadãs, melhor dizendo, cidadãos em Atenas. E aí nós vamos, na realidade, relembrar para você que cidadão em Atenas não significa maioria da população. Portanto, não confunda cidadania ateniense com cidadania
atual, por exemplo, no Brasil. A cidadania em Atenas, nós vamos ver que ela era direta. O que significa uma cidadania direta? Significa dizer que o cidadão ele era político, ele ia para a Assembleia, ele discutia os destinos da cidade e ali ele deliberava. É importante você também conhecer que a mão colada no corpo, a votação seria não. O braço colado no corpo é uma votação não. O braço levantado é uma votação sim. Ou seja, tudo na Ágora era decidido coletivamente. Não se esqueçam que antes da decisão ser tomada era debatido essa decisão. Ou seja, as decisões, as propostas, elas eram debatidas em Atenas. Depois era deliberada, se chegava a um consenso e aí eles decidiram o que era o melhor para o destino da cidade de Atenas. Não se esqueçam que eles utilizavam o teatro e utilizavam também a oratória para enriquecer o discurso político e eles utilizavam também um relógio de água para medir o tempo de cada debatedor. Era assim que acontecia as assembleias na Ágora. A Ágora é uma praça, é o espaço do debate, é o espaço da política, onde a polis de fato respirava democracia. Então era aberta a todos os cidadãos, eles participavam, era masculina justamente porque eu já disse que as mulheres não participavam, e era excludente porque mulheres não participavam, estrangeiros não participavam, menores de 18 anos também não participavam, e além disso, também não participavam escravos. Vamos ver como é que essa questão ela cai no Enem. A soberania dos cidadãos adotados de plenos poderes, preste atenção aqui, quando diz assim, cidadãos dotados de plenos direitos, certo? De plenos direitos, era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Nas cidades-estados da antiguidade clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. E aí nós vamos ver que o critério, na realidade, adotado nesse contexto, era o controle da terra. A terra em Atenas significa poder. Por mais que pessoas pobres pudessem participar da política no período de Clístenes, não significa dizer que durante todo o processo político a aristocracia ela foi alijada de participação, ou seja, de fato quem mandava em quase todo o processo político dentro de Atenas foi a aristocracia, portanto a alternativa correta, letra A. E aí nós vamos ver o século de Péricles, que é outro político durante essa fase da democracia ateniense. Ele vai aperfeiçoar a democracia, ele cria um tribunal, gente, popular. Esse tribunal era composto por 6.000 cidadãos e esse tribunal, ele tinha a função de julgar, a função de juiz. A decisão final era desse tribunal popular. Alguns direitos nós podemos destacar, usufruídos pelos cidadãos em Atenas, a isonomia, que é a igualdade de todos perante a lei, não confunda essa isonomia com a isonomia da atualidade, a isegoria, que é a igualdade de acesso à palavra na Assembleia, nós temos a isocracia é a igualdade de participação no poder. Além disso, nós vamos ver no período de Péricles sendo criado a mistoforia. A mistoforia nada mais é do que o salário político. E a mistoforia ela foi criada para garantir uma maior participação da população pobre nos destinos da cidade, nas discussões políticas. Por quê? Porque era uma remuneração. Como era uma remuneração, os ocupantes, eles podiam, agora remunerados, eles podiam destinar parte do seu tempo, ou seja, durante um ano, se ele fosse escolhido para compor as assembleias, ele podia dedicar a sua vida, esse período, ao exercício da democracia em Atenas, ou seja, estende a democracia e dá, de fato, direitos à população mais pobre de participar dos destinos da cidade. Não se esqueçam que na Grécia Antiga,
Em Atenas, de forma específica, a cidadania ela era restrita. Hoje nós temos uma cidadania que é uma cidadania mais ampla. Hoje, o princípio da isonomia no Brasil, na nossa Constituição, lá no artigo 5º, todos nós somos considerados livres e iguais perante a lei, independentemente da cor, independentemente da renda, independentemente do gênero, independentemente da orientação religiosa. Ou seja, nós todos somos considerados cidadãos e nós estamos na mesma categoria. A cidadania é ampla hoje no nosso Brasil. A cidadania em Atenas, onde era o berço da democracia, era uma cidadania, mais uma vez, restrita. É necessário nós relembrarmos que a cidadania, a democracia em Atenas era uma democracia direta, enquanto nós vivemos uma democracia representativa. Nós elegemos alguém para nos representar no poder. Outro fato que é bastante salutar de comparação entre esses dois tempos históricos está relacionado à participação das mulheres. As mulheres não participavam da vida política em Atenas. Hoje nós temos a participação de mulheres na vida política. Eu estou falando da política, mas ainda hoje nós temos um coeficiente muito pequeno. Nós temos somente 30% das vagas destinadas à política para as mulheres. Ou seja, nós aprendemos com Atenas e nós vimos que direitos que os cidadãos eles utilizaram em Atenas, eles usufruíam em Atenas, ainda hoje nós podemos ver na nossa Constituição. Continuando, e aí nós vamos ver somente aqui duas questões rapidamente, uma falando sobre a isegoria e a isonomia. A isonomia é a igualdade de todos perante a lei e a isegoria é o direito à fala, portanto, a alternativa correta dessa questão, letra D. A outra questão, a questão do Enem, nós vamos ver que ele pergunta qual é a característica fundamental na antiguidade clássica para a atuação política, ou seja, era a participação direta em fóruns decisórios, a alternativa correta, letra B. Portanto, queridos alunos, aqui encerra a nossa aula. Até a próxima.